A resposta inesperada da mendiga negra ao cálculo impossível que deixou o milionário estupefato. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol ardia alto, refletindo em vitrines de lojas de grife, enquanto o manicômio urbano pulsava ao redor de Carlos, o milionário que se achava o rei do mundo. Ele desfilava por uma esquina movimentada da cidade, cercado por seu séquito de assessores, roupas impecáveis e um ar de desprezo que poderia cortar o ar. Mas tudo mudou quando seus olhos se fixaram em uma figura de rasgos profundos e encardidos. Era uma mulher negra, com um olhar firme que contrabalançava a miséria que a cercava. Todos a evitavam, menos ele. Foi como um ímã. Carlos se aproximou, um sorriso cínico nos lábios. Oi, mendiga, que tal um desafio? Se conseguir resolver este cálculo, te dou R$ 1.000. Ele então lançou uma equação complexa, certa de que a mulher não teria chance. Para sua surpresa, ela o encarou com uma calma intensa. Com a mão tremendo de frio, mas com os olhos brilhantes, ela fez os cálculos mentalmente e, para o espanto do milionário e de quem passava, respondeu corretamente. Um silêncio pairou no ar, e o mundo à sua volta parecia ter ralentado. Como essa mulher, aparentemente sem nenhum recurso, poderia saber algo tão complicado? E como se um fogaréu tivesse aceso em sua alma, começou a contar sua história. Meu nome é Luísa. Eu era professora de matemática, até que a vida me derrubou. Enquanto falava, sua voz forte e clara ecoava em meio ao barulho da cidade. Luísa falou de sonhos, de uma vida no ensino e da paixão em transformar vidas. Ela descreveu suas aspirações, o amor por uma família que agora se desfizera em tragédia. Os olhos de Carlos brilharam, mas por um momento, ele se viu refletido em suas palavras. A arrogância começou a derreter. Ele se lembrou de suas próprias escolhas, de como se afastara de suas origens, mergulhando de cabeça no mundo do capital, sem olhar para trás. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, uma sombra surgiu. Era Marco, um antigo benfeitor de Carlos, aparecendo como um fantasma no meio da multidão. Carlos, ele gritou, chamando a atenção de todos. Essa mulher não é qualquer uma. Você não tem ideia do que ela realmente é. O ar pareceu pesar, e o murmúrio crescente da multidão confirmou a curiosidade. O milionário se virou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que Marco queria dizer? A palavra professora não poderia se resumir ao que ela se tornara. E a pergunta ficou suspensa no ar. Até onde Carlos iria para chamar Luísa de volta ao palco da vida? Um desafio simples começou a se transformar em um embate de identidades e pertencimento. Ambos de mundos tão diferentes, mas tão próximos nas cicatrizes. O que seria o cálculo final que decidiria não apenas a vida de Luísa, mas também a de Carlos? A tensão se intensificou enquanto o primeiro capítulo dessa história complexa se desdobrava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar ficou tenso enquanto Marco encarava Carlos. Um misto de preocupação e nervo nas rugas de seu rosto. Carlos, ele repetiu, a voz carregada de urgência. Você não faz ideia do que essa mulher representa. Os olhares da multidão se fixaram em Luísa. O silêncio era quase palpável. Carlos, intrigado, pressionou os lábios,
sua mente girando. Do que você tá falando, Marco? A pergunta saiu num sussurro, mas com um peso que parecia estrondar. Antes que Marco pudesse responder, um estrondo ecoou pela rua. Um grito cortou o ar, vindo de um pouco mais à frente. As cabeças se viraram. A multidão tomou um susto quando um grupo de homens apareceu, todos vestidos de preto, com feições fechadas e olhares ameaçadores. Ninguém se mexa! Um deles gritou segurando uma arma. O coração de Carlos parecia parar. Luísa instintivamente deu um passo atrás, e Carlos se colocou à frente dela, sentindo o frio da situação. O tempo parecia desacelerar, e o desespero se misturava ao medo. E então Marco, com uma agitação visível, abaixou a voz e disse: "Ela é uma testemunha." Os braços de Carlos se tensionaram. Testemunha de quê? Um caso de corrupção que abala toda a cidade. Tem poderosos envolvidos, e eles não hesitarão em eliminá-la. O pânico nos olhos de Marco era contagioso. Luísa se contraiu, os olhos grandes e assustados. A transformação de seu olhar, antes firme e inabalável, agora refletia vulnerabilidade. "Você tem que sair daqui", gritou Marco, olhando para Luísa. "Se eles a reconhecerem, não posso fugir. Sou a única que pode provar a verdade." Luísa falou com uma força inesperada, o queixo erguido. Ela parecia pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Mas Carlos, em sua mente cheia de questões e dilemas, tomou uma decisão rápida. "Não, vamos ajudá-la." Foi a vez de Marco olhar chocado. Como assim? Carlos, o milionário arrogante e distante, agora estava se colocando em perigo? A multidão se inquietou, e os homens de preto avançaram, mirando suas armas para todos. A adrenalina disparou. O tempo havia se tornado líquido e as ações não acompanhavam mais os pensamentos. "Você realmente acha que pode protegê-la?" Um dos homens disse, com desdém. "Isso não é um jogo, seu tolo." A expressão de Carlos se endureceu. Era um jogo, e ele estava em movimento, para Luísa, para o que ela representava, para o que aqueles dois mundos tão diferentes poderiam construir juntos. Mas a surpresa não parou por aí. Em meio ao caos e à pressão, um outro vulto surgiu nas sombras da multidão. Uma mulher com um olhar furtivo e um sorriso enigmático se aproximou, usando um capuz que ocultava parte do rosto. "Luísa, eu sabia que você estaria aqui." Suas palavras ecoaram carregadas de um mistério profundo. A tensão foi ao máximo, enquanto todos se viraram para a nova chegada. Os olhos de Luísa se alargaram e um sussurro involuntário escapou de seus lábios. "Sofia?" O peso da revelação e do passado lançou um colapso emocional sobre ela. As peças se encaixavam e, em um instante, a história começava a ser reescrita. Marco e Carlos trocavam olhares com incredulidade. "Quem é essa mulher?" Carlos perguntou, enquanto o ar estava pesado com segredos prontos para serem desvendados. A multidão pulsava, o medo e a curiosidade convivendo como sombras. O caos estava apenas começando, e tudo o que Carlos achava que sabia estava prestes a desmoronar. Mas no fundo, uma pergunta ecoava: quem estava realmente no controle dessa situação? E Luísa, com seu passado guardado em um segredo, tinha mais força do que todos imaginavam? O que viria a seguir era uma dança entre luz e sombras, e a história estava apenas começando a se revelar. A tensão estava no ar, como se a cidade inteira contivesse a respiração. Luísa olhou fixamente para a mulher encapuzada. "Sofia?" A voz dela tremia, um misto de alívio e medo. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem armado avançou, a arma reluzindo sob o sol. "Silêncio!" ele gritou. A brutalidade na sua voz estremeceu a multidão. Carlos se colocou à frente de Luísa, seus instintos de proteção disparados. "Afastem-se! Isso não precisa terminar assim!" Ele exigiu, sua voz firme, mas a adrenalina pulsava em suas veias.
Ele não poderia deixar que aquele momento, que já era tão transformador, fosse destruído pela violência. Sofia deu um passo à frente, apesar do perigo. Luísa, precisamos falar. Eles estão aqui por você, mas eu posso ajudar. O homem armado olhou para ela, seus olhos frios como gelo. Apenas mova-se. Não testem a minha paciência. Marco, sem saber o que fazer, olhou para Carlos, com um olhar de desespero. A multidão estava em choque. Os sussurros e murmúrios se intensificavam. Quem é você, Sofia? Carlos perguntou, a urgência no tom e nos olhos. Ele percebeu que tudo estava entrelaçado, que esse desafio simples se tornara um jogo de vida ou morte. E o que poderia ser a resposta dela? Luísa respirou fundo, seu olhar alternando entre Carlos e Sofia. As palavras saíram como um sussurro. Ela era minha aluna. E, na verdade, não sou só uma professora. Estou ligada a algo maior. A revelação quase deixou Carlos sem palavras. As peças começaram a se encaixar de maneira alarmante. Como assim maior? Carlos exclamou. O que está acontecendo aqui? A angústia crescia. Os homens de preto, enquanto isso, começavam a cercar o grupo. Luísa, tem informações que podem destruir a elite da cidade. Testemunhas disseram que ela estava em perigo. Mas não. Eu não achei que isso fosse verdade. Sofia explicou, sua voz agora cheia de emoção e ansiedade. Eu fiz parte da espada, da luta contra a corrupção que você, Carlos, tantas vezes ignorou. O último comentário atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele se lembrou de suas decisões, de como sempre estivera do lado dos poderosos, conquistando o mundo à custa de outros. E por que você não me disse nada disso antes? Ele perguntou, mas a raiva estava diluída pela confusão. Porque eu não acreditei. Eu não sabia o que fazer, Luísa disse, sua voz já quase embargada. Antes que pudesse concluir, um dos homens armados disparou um tiro, e o tempo pareceu parar. O som estourou como um trovão, e o corpo de Sofia tombou no chão. Um misto de choque e dor estampado no rosto dela. O grito coletivo da multidão ecoou em sintonia, mas Carlos estava paralisado, a cena se desdobrando em câmera lenta. A realidade o atingiu como uma onda brutal. Não! Luísa gritou, lançando-se para o corpo de Sofia, os olhos cheios de horror. Por que você fez isso? A cena estava caótica. A adrenalina pulsava e os homens de preto começaram a recuar, saboreando a confusão. Carlos, ainda em choque, viu em seu peito um nó se formar. O aperto cruel que quase o fez desmoronar. A verdade ficou clara. Sofia era parte de algo maior, algo que ele só agora começava a entender. E Luísa não era apenas uma mendiga, mas uma mulher com um passado capaz de desmoronar tudo o que ele acreditava. Eu não irei deixar você ir, Luísa. Carlos se pronunciou, sua voz ecoando no espaço. Ele decidiu não se afastar. Não mais. Mas a situação só piorava. E o que deveria ser um momento de revelação se transformara em um pesadelo. Agora o conflito não era apenas um teste de matemática, mas de moral, de identidade e da luta contra uma gravidade implacável. Com Sofia ainda no chão, e a suspeita de quantos outros estavam envolvidos na corrupção pesando sobre eles, a história estava longe de ser encerrada. O que mais Luísa escondia? Quais segredos ainda estavam por ser desenterrados? O dilema pairava no ar, como uma sombra, pronta para voltar a consumi-los. O tempo parecia parado. O eco do tiro ainda reverberava nos ouvidos de Carlos enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Luísa estava de joelhos, ao lado do corpo de Sofia. Seu rosto ensanguentado pela dor e pelo desespero. O mundo ao redor deles desmoronava em um caos ensurdecedor. O pânico se espalhava entre as pessoas,
Mas Carlos estava em outra dimensão, focado na mulher que de repente se tornara tão crucial para a sua vida. Por que você fez isso? Luísa gritava, suas mãos tremendo enquanto tentava sentir o pulso de Sofia. O desespero em sua voz era palpável, uma torção de dor que penetrava diretamente no coração de Carlos. Não! Não! Você não pode deixá-la! Ele se precipitou para frente, mas a pressão da multidão e a presença ameaçadora dos homens de preto pareciam congelá-lo no lugar. Eles se moviam como predadores, calculando cada passo. A adrenalina atravessava Carlos como um choque elétrico. Ele queria gritar, queria correr para Luísa, mas um dos homens armados, com um olhar gélido, levantou a arma novamente e ele hesitou. Afastem-se, seu idiota! A voz do homem soou dura. Mais um. Alerta que uma ordem. E no fundo, o que Carlos estava fazendo? Ele estava prestes a se lançar em um abismo. Preciso de um médico! Luísa clamava. Sua voz partia o coração. Mas a multidão só olhava, incapaz de agir. Faltava coragem. A transformação estava acontecendo em frações de segundo. Ele sentia um nó na garganta, um promissor sentimento de impotência. Então, algo inesperado aconteceu. O homem cruel que disparara o tiro começou a procurar em seu bolso. O que você está fazendo? Carlos perguntou, a voz carregada de incredulidade. Mas a resposta nunca veio. O homem puxou um objeto brilhante. Era um pequeno dispositivo que Carlos reconheceu instantaneamente. Era um gravador de voz. Estamos apenas começando, Carlos. Ele sorriu com malícia. Isso aqui vai fazer muito barulho. O olhar de Carlos se arregalou. Um golpe de clareza atingiu-o. Sofia não era apenas uma aluna. Não era só uma mera figura na vida de Luísa. Ela estava envolvida de uma maneira que poderia desmantelar o império que Carlos havia construído. Você não pode fazer isso. Ela não fez nada de errado. Carlos disparou, mas a ideia do que estava em jogo começava a fazer sentido. Sofia não era apenas uma estudante. Ela era um elo na cadeia da corrupção que Carlos preferia ignorar. As revelações impactantes o atingiam como uma onda, e cada segundo que passava parecia arrastá-lo para longe da razão. A multidão murmurava, nervoso entre a dúvida e a esperança. O alvoroço se transformava em um frenesi. E então, algo mais chocante aconteceu. Luísa ergueu o olhar, seu rosto coberto de desespero. Mas agora havia uma energia diferente em seus olhos. Ela parecia menos uma vítima e mais uma combatente. É você, Luísa disse, seu tom se elevando, cheio de raiva acumulada. Você sabia de tudo isso, não é? Você estava por trás do que aconteceu. Você a usou, manipulou. Sofia nunca deveria estar aqui. Carlos estremeceu. As palavras de Luísa deixaram ecos em sua mente. Um novo tipo de peso pressionava seu coração. Ele virou-se para o homem armado, percebendo que a verdade estava vindo a tona. E não era a verdade que ele queria ouvir. O homem de preto riu, mas havia uma incerteza na sua risada. Mantenha-se calado, professora, ou isso só vai reverter contra você. Antes que alguém pudesse reagir, mais homens surgiram, contornando a tensão. E em meio ao caos, uma forte explosão se ouviu à distância. O chão sob seus pés tremeu, e todos se viraram para o som. Era o tipo de explosão que fazia você congelar de medo. Não parecia apenas um barulho. Era um aviso. Carlos não sabia mais onde estava. Todo o seu mundo estava se desmoronando. O que havia decidido sem saber? Luísa, Sofia, o homem armado, todos eram peças de um tabuleiro, que ele não compreendia. O que estava realmente em jogo? E enquanto a fumaça começava a pairar no ar, a primeira imagem que Carlos viu foi de Luísa, seu olhar determinante, com um misto de coragem e dor. Ela sabia mais do que deixara transparecer. O que ele não sabia?
A verdade parecia mais obscura do que nunca, e a única certeza que tinha era que o jogo estava apenas começando. E que mais se revelaria? O que mais estava por trás de toda aquela trama mortal? Não havia mais espaço para dúvidas. Era hora de decidir quem ele realmente era e quem Luísa realmente poderia se tornar. O futuro estava diante deles, ameaçador e incerto. Como? Uma sombra prestes a devorar tudo. O tempo parecia parado. O eco do tiro ainda reverberava nos ouvidos de Carlos enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Luísa estava de joelhos ao lado do corpo de Sofia, seu rosto ensanguentado pela dor e pelo desespero. O mundo ao redor deles desmoronava em um caos ensurdecedor. O pânico se espalhava entre as pessoas, mas Carlos estava em outra dimensão, focado na mulher que, de repente, se tornara tão crucial para sua vida. Por que você fez isso? Luísa gritava, suas mãos tremendo enquanto tentava sentir o pulso de Sofia. O desespero em sua voz era palpável, uma torção de dor que penetrava diretamente no coração de Carlos. Não! Não! Você não pode deixá-la! Ele se precipitou para a frente, mas a pressão da multidão e a presença ameaçadora dos homens de preto pareciam congelá-lo no lugar. Eles se moviam como predadores, calculando cada passo. A adrenalina atravessava Carlos como um choque elétrico. Ele queria gritar, queria correr para Luísa, mas um dos homens armados, com um olhar gélido, levantou a arma novamente e ele hesitou. Afastem-se! Isso não precisa terminar assim, ele exigiu, sua voz firme, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Médico! Preciso de um médico! Luísa clamava. Sua voz partia o coração, mas a multidão só olhava, incapaz de agir. Faltava coragem. A transformação estava acontecendo em frações de segundo. Ele sentia um nó na garganta, um promissor sentimento de impotência. Então, algo inesperado aconteceu. O homem cruel que disparara o tiro começou a procurar em seu bolso. — O que você está fazendo? Carlos perguntou, a voz carregada de incredulidade. Mas a resposta nunca veio. O homem puxou o objeto brilhante. Era um pequeno dispositivo, que Carlos reconheceu instantaneamente. Era um gravador de voz. — Estamos apenas começando, Carlos. Ele sorriu com malícia. — Isso aqui vai fazer muito barulho. O olhar de Carlos se arregalou. E então, do nada, uma explosão mais intensa do que a anterior estourou em uma edificação próxima. O chão sob seus pés tremeu, e Carlos sentiu que seu coração dava um salto. O impacto foi tão forte que muitos foram derrubados, inclusive Luísa, que caiu de joelhos. O homem armado se virou, surpreso. Neste instante, uma cortina de fumaça e poeira tomou conta da cena, obscurificando tudo. Os homens de preto, antes tão confiantes, pareciam agora confusos, hesitando. O caos reinava. Carlos viu uma oportunidade. — Vamos embora! Gritou para Luísa, puxando-a para se levantar, mas a multidão estava em pânico, empurrando-os de volta. Foi quando, no meio da confusão, surgiu uma silhueta familiar emergindo da fumaça. Era um homem. Carlos olhou mais de perto e seus olhos se arregalaram. Luís? Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Era seu irmão, aquele que ele pensou ter perdido anos atrás em um acidente trágico. — Carlos, precisamos sair daqui! Luís gritou. Seu tom não revelava alegria, mas urgência. Ele dirigiu-se a Luísa. — Você é a chave. Não pode ficar aqui. Estamos em perigo. Você está vivo? Carlos murmurou, ainda em choque. O mundo ao seu redor parecia uma tempestade, mas a única coisa que ele conseguia ver era o homem na sua frente. Todo o medo, o pânico, a perda, tudo parecia fútil perto da revelação que tinha diante dos olhos. Luís olhou fixamente para Luísa. Um reconhecimento profundo passando entre eles. — Você não se lembra de mim, mas eu te conheço.
O que você sabe pode salvar vidas, mas também te colocar em perigo. Ele então olhou para os homens de preto, que se organizavam de novo. Enquanto Carlos tentava se recuperar da surpresa, o homem armado voltou seus olhos para eles. Você está falando dela como se fosse uma heroína, mas ela é uma traidora. Essa história toda gira em torno de você, Carlos. Você não faz ideia do que estamos envolvidos. O choque atingiu Carlos como uma onda. Traidora? Luísa? O que estava acontecendo? Você sabia que isso ia acontecer? Carlos se virou para Luísa. As perguntas borbulhando dentro dele. Ele se sentiu traído, mas ao mesmo tempo havia um fio de esperança. Era sua chance de entender, mas o tempo estava se esgotando. A fumaça ainda pairava, e os homens de preto estavam se aproximando. Carlos, calma! Luísa gritou, o desespero estampado em seu rosto. Eu não posso explicar agora, mas somos todos parte de algo muito maior do que imaginávamos. As palavras dela ecoaram. Carlos queria acreditar, mas tudo ao seu redor parecia uma mentira. O irmão, a explosão, os homens armados. Sua vida estava repleta de reviravoltas que estavam fora do seu controle. A última imagem que teve foi de Luísa, os olhos cheios de confusão e determinação. Algo se quebrando dentro dele, enquanto o caos se intensificava à sua volta. O que mais ele ainda não sabia? E por que tudo parecia interligado de uma forma tão obscura? Carlos olhou para Luísa. E, no meio do caos, uma nova pergunta surgiu. Quem eram realmente os verdadeiros traidores? Carlos olhou para Luísa e Luís, o coração disparando. O homem armado estava a poucos passos deles e o clima era pesado. Ele podia sentir a tensão em suas veias. Carlos, temos que sair agora. A urgência na voz de Luís era um alerta. Mas antes que pudessem se mover, a atmosfera parecia mudar. Um barulho ensurdecedor irrompeu do céu, e todos olharam para cima. Era um helicóptero, cortando o ar com suas lâminas. A multidão gritou, sem saber se deveria correr ou procurar abrigo. O homem armado olhou para o helicóptero, um misto de medo e raiva em seus olhos. Rápido! Você não vai sair daqui! Ele berrou, apontando a arma para Luísa. Por que está fazendo isso? Carlos gritou, a adrenalina fazendo seu coração pulsar. Ele se lembrava de Luísa, de sua força e determinação, e decidiu que não poderia deixar que a feroz realidade a engolisse. Ela não é a culpada. Mas, ao mesmo tempo, uma voz diferente ecoou da multidão que se aglomerava. Era uma mulher, seu rosto parcialmente coberto por um cachecol. Carlos, você precisa saber a verdade, ela gritou, a emoção tremendo em suas palavras. Loucura parecia, mas todos se voltaram para ela. Carlos não tinha visto essa mulher antes. Quem é você? Carlos falou entre dentes, a confusão o prendendo. Ele percebeu que a mulher sabia algo importante, algo que poderia mudar tudo. Sofia não era só uma aluna. Ela continuou, mais forte agora, cortando o caos ao seu redor. Ela era uma agente infiltrada. O que você não sabe é que Luísa está na lista de proteção de testemunhas. Sofia era uma informante. O mundo de Carlos desabou. A visão dele se turvou. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Cada parte daquela história, cada figura que ele conhecia, parecia ter ligação com algo muito maior e mais sombrio. Isso é loucura! Carlos gritou, mas a verdade estava começando a se revelar. Luísa, ainda de joelhos, olhou para a mulher. Por que você não me disse isso antes? Por quê? Não me ajudou? A dor e a desilusão eram palpáveis em suas palavras. O homem armado ficou em silêncio, a arma parando um pouco, hesitando. Porque eu não sabia! A mulher respondeu com lágrimas nos olhos. A elite da cidade não é apenas corrupta. Eles estão tentando eliminar testemunhas. E isso é apenas o começo. Carlos viu o homem armado revirar os olhos, captando a mudança no ar. Ele estava mais nervoso. O helicóptero acima parecia ser um sinal. Algo estava vindo.
Algo que mudaria tudo. De repente, um grito estridente cortou o silêncio. Todos se viraram. Outra explosão. A cena se tornou um turbilhão. O chão tremeu e todos caíram ao chão. A poeira subiu deixando tudo turvo. Carlos viu Luísa se afastando, mas o medo a segurava. Não! Ele gritou se levantando. Mas a visão dele estava embaçada pelo caos. Ele viu o homem apontando a arma diretamente para Luísa. Seu olhar era de pura fúria. Você vai me pagar por isso. Mas o que aconteceu a seguir deixou Carlos paralisado. Uma figura emergiu da fumaça. Era Luiz. Mas algo estava diferente. Ele olhou para Carlos, os olhos brilhando com uma fúria que parecia queimar. Você nunca deveria ter se metido com eles. Você não sabe quem você enfrentou, ele disse, a voz carregada de profundos ressentimentos. Carlos congelou. Luiz, o que você está fazendo aqui? Você está com eles? A incredulidade se misturou com um medo palpável. Eu sou parte do que você não entende, Carlos. Você se envolveu em algo muito maior do que pensou. Luiz gritou, e Carlos se virou para Luísa, que parecia tão perdida quanto ele. E antes que qualquer um pudesse reagir, aconteceu. O homem armado disparou. O grito de Luísa ecoou em seus ouvidos, a imagem dela caindo, o corpo agora parando de se mover. O pânico se instalou, e Carlos não sabia se o que estava vivenciando era realidade. Ele olhou para o rosto de Luiz, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. O que havia mudado entre eles? E como essa tragédia, que parecia uma história de amor e coragem, agora se tornara um pesadelo. O caos continuava. Carlos estava atordoado, a mente em um turbilhão. Não posso perder você, ele gritou, um desespero crescendo dentro dele. Mas a pergunta não saía de sua mente. Quem realmente era Luiz? E a verdade sobre Luísa, como ela se encaixava em tudo isso? Ele precisava saber, mas o tempo estava acabando. A realidade se transformava, e cada nova revelação era um golpe no coração. O que mais estava prestes a desmoronar? O que mais ele não sabia? A certeza de que o verdadeiro pesadelo apenas começava se instalou, como uma sombra que nunca deixaria de perseguir. Carlos olhava para Luísa e Luiz, o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. O homem armado estava diante deles, com a arma ainda apontada. O caos na multidão se intensificava. Pessoas gritavam. Algumas tentavam se afastar, enquanto outras se aproximavam, atraídas pela confusão. A poeira ainda pairava, e os sons dos sirenes ao fundo começaram a se mesclar ao terror que se desenrolava. Estamos em perigo, Carlos, Luiz gritou, a urgência em sua voz penetrando o tumulto. A expressão dele fechada mostrava que havia pressa. Uma necessidade de agir. Mas precisamos saber a verdade, toda a verdade. O homem armado riu, seu olhar sujo refletindo desprezo. Verdade? O que você sabe sobre a verdade, rapaz? E de repente, ele virou-se para Luísa. Você está prestes a descobrir que suas escolhas a levaram a este momento. Pare! Carlos gritou, sentindo como se estivesse em um pesadelo. Ele não queria acreditar no que estava se desenrolando. Mas a ideia de perder Luísa o aterrorizava. Sem pensar, deu um passo à frente. Se você atirar nela, você nunca sairá vivo daqui. Luiz também se aproximou, uma expressão de determinação no rosto. Não podemos deixar que nada aconteça a ela. E naquele instante, uma nova explosão irrompeu. Mas desta vez, não era o chão que tremeu. Era o helicóptero que começava a descer, descontrolado, sobre o caos ali embaixo. Todos olharam para o céu, olhos arregalados, enquanto a máquina giratória começava a perder altura. E então, em um movimento alucinado, algo
Caiu do helicóptero. Uma grande bolsa escura como uma sombra se desprendendo atingiu o chão como um estrondo, e uma nuvem de fumaça densa se ergueu. Carlos gesticulou para Luísa e Luís se afastarem da nova ameaça, mas já era tarde. A fumaça envolveu tudo, e o caos se tornava ainda mais ensurdecedor. Carlos começou a tossir. Seus olhos ardiam e a visibilidade diminuía rapidamente. Ele não conseguia ver nada, mas sentia a presença dos homens armados cercando-os. E então, uma voz estrondosa cortou o ar. Saiba que a verdade nunca morre. Era a mulher de cachecol, a que havia gritado antes. Você nunca entendeu, Carlos. Luísa não é quem você pensa que é. O choque atravessou Carlos como um raio. O que está acontecendo? Ele virou-se para Luísa, expectativa e medo marcando seu rosto. Mas Luísa estava com os olhos fixos na mulher, parecendo reconhecer algo. Luísa, você... Carlos começou, mas as palavras falharam em sua língua. É isso que você escondeu de mim? Luísa gritou, a dor na voz se transformando em fúria. Você nunca disse a verdade sobre o que você realmente era. Luísa, eu... disse a mulher com o cachecol, mas foi interrompida pela explosão de um novo tiro, que atravessou a fumaça. Carlos se lançou para a frente, colocando-se entre Luísa e a ameaça, mas o tiro não veio para eles. Em vez disso, um dos homens armados caiu no chão. Atingido, o pânico e o caos aumentaram, mesclando gritos de terror com ecos de confusão. Você nunca vai entender! Exclamou o homem armado, agora ferido. Os verdadeiros traidores estão bem diante de você. E então, como se o tempo tivesse parado, Carlos olhou nos olhos de Luís, e algo se rompeu. O que estava acontecendo? Ele sempre acreditou que Luís era uma vítima, mas e se tudo estivesse ligado a um plano muito mais elaborado? O que realmente significava a conexão entre Luísa e os homens armados? A mulher do cachecol se aproximou e, com um gesto dramático, revelou sob o cachecol um dispositivo pequeno, pulsando com uma luz inquietante. Estamos em um jogo muito maior, Carlos. Ela disse, a voz carregada de significado. E a verdadeira batalha está apenas começando. Você precisa decidir de que lado você realmente está. As palavras dela ecoaram em Carlos, enquanto a fumaça envolvia tudo ao seu redor. Ele sentiu um frio na barriga. Tudo o que ele pensava saber estava desmoronando, e a pergunta estava grudada em sua mente. Quem era ele realmente e quem eram os verdadeiros aliados e inimigos? O que mais o destino reserva? O futuro estava tão incerto quanto a fumaça que o cercava, e nada seria como antes. O ar estava pesado. A tensão se espiralava, como uma tempestade prestes a estourar. Carlos ainda processava as palavras da mulher com cachecol, a verdade, que aquelas revelações traziam. Mas antes que pudesse digerir tudo, o homem armado investiu, o pânico estampado em seu rosto. Vocês não entendem, a elite não vai deixar isso barato. E no meio do caos, algo chocante aconteceu. A mulher do cachecol se lançou na direção do homem armado. A verdade é muito mais complicada do que isso, gritou ela, sua voz carregada de emoção. O impacto do corpo dela contra o dele ressoou como um trovão. Carlos, escute, o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Ela puxou um objeto da bolsa e atirou diretamente em direção ao homem. A luz do dispositivo cortou o ar, disparando um grande clarão que envolveu a cena. A multidão gritou. Algumas pessoas caindo no chão, outras se afastando em pânico. No entanto, algo no ar mudou. O mundo parecia girar em câmera lenta. E naquele instante, a figura familiar de Luís deslizou para a frente. O que você fez? Carlos gritou. Ele queria entender, mas o que estava presenciando parecia um pesadelo. O irmão de Carlos segurava um pequeno dispositivo.
a luz piscando intensamente. Não! Você não sabe o que está fazendo! Eu sei exatamente o que faço, gritou a mulher, o olhar fixo em Luís. O choque em sua voz fez Carlos estremecer. Você sempre esteve tão próximo, mas nunca viu a verdade. E então tudo se desfez. Um tiro ecoou mais uma vez. Não, do homem armado, mas de Luís. O som foi como o fim de um mundo. Carlos olhou para o irmão, o horror se infiltrando em seu coração. Você disparou? No instante em que os olhos de Luís encontraram os de Carlos, um parêntese de dor se abriu. Eu fiz o que era necessário. Você não entende o que estamos enfrentando. A elite não perdoa. Luísa, ainda de joelhos, virou-se para eles, o rosto esbranquiçado pela confusão. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Um misto de medo e certeza. Luís, você está com eles? O silêncio era ensurdecedor. Não, Luísa. Eu sou parte disso. Ele gritou o desespero, desenhando cada palavra. Mas você não é a única que esconde segredos. As peças começaram a se alinhar e a realidade de Carlos despencou. Como assim? Que segredos? A voz dele ecoou em um tom de incredulidade. Ele estava cercado de figuras que uma vez pensou conhecer, mas agora tudo parecia uma enganadora ilusão. Esta cidade está corrompida, Carlos, gritou Luísa, a intensidade crescendo em seu tom. Mas eu não sou apenas uma professora. Somos todos marionetes nas mãos de um sistema que não tem alma. Carlos estava paralisado. A cada palavra dela, uma nova camada de mentira se descamava. Você sabe quem eu sou? O que fiz para chegar até aqui? Perguntou ele, a frustração pululando em seu peito. Você precisa escolher, disse Luís, a voz tensa. Você não consegue lutar contra o que se tornou. Mas Luísa, ela está no centro disso tudo. E a única maneira de salvá-la é saber a verdade. E antes que pudesse assimilar, o homem armado, agora ferido, se aproximou. Vocês acham que essa luta é sobre ela? Não se deixem enganar. E disparando novamente, o eco reverberou. Mas Carlos já estava em movimento, irracionalmente se jogando sobre Luísa para protegê-la. O impacto da bala atravessou o ar. E tudo mudou de repente. A luz do dispositivo da mulher se intensificou. Carlos se sentiu elevado, como se o chão fugisse debaixo de seus pés. Ele olhou para Luísa e Luís num último impulso, e em um ato de brutalidade, tudo desapareceu em um clarão ofuscante. Naquele momento de desespero e revelação, Carlos percebeu que o controle do jogo havia mudado. O que mais está escondido? Por que tudo isso? Sussurrou ele, sentindo que as respostas que procurava estavam mais distantes do que nunca. Surpresas e perigos ainda à espreita na escuridão. Carlos sentiu um frio na espinha enquanto o clarão se dissipava. A fumaça envolvia tudo e o mundo parecia girar. Ele olhou para Luísa, que ainda estava de joelhos, a expressão confusa e apavorada. Luís parecia uma sombra, um eco distante da infância que ele conhecera. O caos ao redor dele se intensificava, mas o que realmente o perturbava eram as palavras da mulher do cacheco. Você precisa decidir de que lado está. De que lado estou? Carlos sussurrou, a mente uma tempestade descontrolada. A visão ainda turva pela fumaça. Ele mal conseguia distinguir os rostos. Mas havia alguma coisa a mais. Algo se formando em seu peito. Um nó de confusão e medo. Luísa avançou. Carlos, o que você está fazendo? Precisamos sair daqui. A urgência na voz dela o puxou da sua introspecção. A multidão estava em pânico e ele sentia seu coração acelerado. Mas algo se movia no fundo da sua mente. O homem armado gritou. Ninguém se mexa. O terror era palpável e fez Carlos hesitar. Olhos arregalados, mas um instinto profundo pulsava. Ele não podia se mover. A visão dele se fixou em Luísa. Você
Você sabia? Sabia o quê? Perguntou Luísa, os olhos brilhando de uma mistura de raiva e dor. Eu não faço parte disso. Estou lutando pela verdade. E era exatamente aí que algo se rompeu. Um movimento rápido. A figura da mulher do cachecol se aproximou e Carlos reconheceu um objeto brilhante nas suas mãos. Isso vai mudar tudo, ela gritou. Mas já era tarde. Seu movimento foi frenético. Mas ele estava ciente demais da velocidade do momento. Ela pressionou o dispositivo contra o chão e, num estrondo, uma onda de luz preencheu o ar. A explosão de fumaça foi ensurdecedora. Todos caíram, menos Carlos. Ele ficou paralisado, o olhar fixo na mulher, mergulhado em um misto de dor e confusão. Suas palavras cortavam o ar como uma faca quente. Mas a surpresa não parou. No meio da poeira, uma voz familiar penetrou seus pensamentos quase como um sussurro. Surpresa, irmão! Carlos virou-se e o coração parou. Estava lá, mais uma vez, seu pai. O homem que ele acreditava ter perdido. Um espectro que se aninhava em suas memórias. As necessidades de trechos do passado ainda vagavam por seu olhar temeroso. E a verdade dilacerante o atingiu. Tudo isso foi feito pelo pai. Você está aqui? Carlos murmurou, a incredulidade transformando cada palavra em uma luta contra a realidade. O que mais estava? Escondido? A filha de Umeliuti e o peso da guerra que surgia ao fundo? Sim, e você está em muito perigo. Esta cidade está em frangalhos, Carlos. O pai gritou. Ele avançou, mas a mulher do cachecol se moveu mais rápido, bloqueando seu caminho. Nem pense nisso. Você não vai pegar nenhum deles. Ela exclamou, os olhos determinados. A tensão era quase elétrica, como fisgas em um cabo de guerra indizível. Cada batida de coração era uma dança macabra entre o passado e o presente. Carlos, você precisa escolher família ou verdade, o pai insistiu. Mas antes que Carlos pudesse responder, o homem armado, no meio da confusão, disparou novamente. O tiro atingiu o corpo do pai. E a cena transformou-se em uma cacofonia de horror. Os olhares atingiram Carlos como um golpe e a imagem de seu pai caindo em câmera lenta o deixou paralisado. Luísa gritou, os ecos de sua dor preenchendo o ar. Carlos, não fique parado. O choque foi tão forte que tudo à sua volta ficou em silêncio. Não, ele sussurrou, a realidade desabando. O pai estava no chão, a vida esvaindo-se rapidamente, mas não era o final. Não era isso. Era uma nova reviravolta. Antes que Carlos se recuperasse da cena devastadora, o homem armado caiu com um golpe no peito, e alguém, uma figura encapuzada, surgiu como um espectro das sombras. O mundo à sua volta deixava de lado sua volatilidade. A verdade é mais aterrorizante do que você imagina, Carlos, disse a figura, e no instante seguinte, o capuz caiu, revelando o rosto de sua mãe, viva. Como isso é possível? Carlos exclamou, a dor tornando-se uma percepção de alucinação. Ele mal conseguia dizer o que queria. O que mais você não sabe, Carlos? Ela perguntou. E um novo mistério começou a se formar ao redor deles. O que mais se escondia? Ele precisava saber. Ele precisava entender. Carlos mal podia acreditar no que via. A fumaça densa começou a se dissipar, revelando a figura de sua mãe, que ele pensou ter perdido para sempre. Ela estava ali, viva, mas com um olhar sombrio e marcado pelas cicatrizes do passado. O ar se encheu de confusão, enquanto os rostos ao seu redor se retorciam em choque. Por que você nunca disse nada? Carlos perguntou, a voz embargada, o peito pressionado por uma onda de emoções. O homem que havia conhecido como pai estava caindo, e ele só conseguia pensar no que a presença de sua mãe representava. Eu fiz o que era necessário, respondeu ela, a voz trêmula, mas firme. Você está em perigo, Carlos.
A elite fará qualquer coisa para silenciar a verdade. Luísa se aproximou, ainda em estado de choque. O que isso significa? Perguntou, a expressão entre perplexidade e determinação. Desculpe, mas o que mais você escondeu? A mãe de Carlos olhou para Luísa e algo familiar parecia passar entre elas. Eu estava protegendo vocês. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. E como se tudo estivesse conspirando contra eles, o homem armado, com um olhar de desespero plantado em seu rosto, começou a recuar. E Carlos aproveitou a chance. Vocês não podem nos parar. A verdade será revelada. Gritou ele, sentindo a adrenalina subir. O homem hesitou. Depois gritou raivoso. Isso não acaba aqui. Em um movimento rápido, foi embora, desaparecendo na multidão que agora se dispersava em pânico. Com a saída dele, o ar pareceu se acalmar. Carlos olhou para a mãe, seus olhos lacrimejando. Você estava viva o tempo todo. Nós estávamos... Mas a palavra perdidos ficou presa em sua garganta. Carlos, o que acontece a partir de agora depende de você, disse a mãe, com um olhar intenso. Precisamos desmantelar o que foi construído, e você precisa entender que suas escolhas importam. Luiz olhou para Carlos, a determinação visível em cada linha de seu rosto. Estamos juntos nisso. Temos que lutar pela verdade e pela justiça. Não podemos deixar que eles ganhem. Carlos sentiu o peso das palavras dela. Um calor começou a brotar nele. Não mais um fardo, mas uma chama. Mesmo com o caos ao redor, seus olhos encontraram os de Luísa. E ali havia uma conexão que ele nunca havia sentido antes. Era como se ele estivesse redescobrindo seu verdadeiro propósito. Você tem razão, disse ele. É hora de enfrentar os verdadeiros traidores e restaurar o que foi perdido. Vamos juntos, sendo a voz da verdade. Enquanto as sirenes se aproximavam, seus corações ardendo de um novo desejo, os três se uniram. Carlos, Luísa e sua mãe. A força deles estava ali, cravada no chão, como novas raízes de uma árvore renascente. Com as respirações entrecortadas, começavam a avançar, determinados a enfrentar qualquer adversidade que se apresentasse. E, enquanto o sol começava a se pôr, uma nova esperança brotava no horizonte. A luta estava apenas começando, e eles estavam prontos. Mas, no fundo de suas mentes, uma questão assombrava. Até onde iriam para acabar? Com essa corrupção? E principalmente quem estavam realmente enfrentando? Antes que você vá, preciso que faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a crescer essa comunidade. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa história.